Boa noite a todos, boa noite a todas, meus prezados irmãos e irmãs. Elevemos os pensamentos a Jesus para agradecermos a oportunidade bendita que Ele nos concede nesta noite, em que vamos estudar a sua boa nova, o seu evangelho de luzes, de bênçãos, de esclarecimento e consolação. Que Jesus possa abençoar a todos nós aqui presentes e que essas bênçãos possam ser estendidas aos nossos lares, aos nossos familiares, bem como a todos os que sofrem. Rogamos aos nossos amigos espirituais que amparem os nossos estudos dessa noite, amparando ainda os nossos irmãos do plano espiritual, que aqui também se encontram nessa oportunidade. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos e as nossas orações dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 5 do evangelista João. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que é mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Conjugado com essa lição de Jesus, registrada pelo apóstolo João, nós temos a questão 166 do Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Letra A: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso
necessária lhe é a prova da vida corporal. Letra B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Letra C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarne um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Passamos a palavra para o nosso caríssimo irmão, Sr. Evandro, que iniciará os comentários da noite. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, nos esclarece sobre a visita que Jesus recebeu de Nicodemos, um senador dos judeus. É um diálogo registrado por São João, no capítulo 3 do seu Evangelho, itens 1 e 12, em que ele nos narra que certo dia Jesus foi procurado por Nicodemos, na calada da noite, com Nicodemos tendo todo o cuidado para não ser visto, por ser ele uma figura de destaque entre os fariseus. Ele era um dos mais respeitados doutores da lei daquela época, um senador de grande influência na seita dos fariseus, que representavam a maior religião daqueles tempos. Mas apesar de ser uma figura importante e de fazer parte de uma seita que sempre perseguia Jesus, ele demonstrou ser um homem sensato ao se dirigir a Jesus com humildade. Mestre, disse ele, sabemos que vieste da parte de Deus como seu representante para nos ensinar e nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer o milagre que fazes se Deus não estiver ao seu lado. Pela maneira com que se dirigiu a Jesus, podemos perfeitamente compreender que ele não era um descrente ou um inimigo de Jesus, como a maioria dos fariseus. Pelas suas palavras, ele demonstra que acreditava nos milagres que Jesus operava, tanto que ao dizer que não existia ninguém no mundo com a capacidade de fazer os milagres que Jesus fazia, ele demonstra que reconhecia o valor das obras realizadas pelo Mestre. Jesus, como conhecia a parte fraca de Nicodemos, pela sua capacidade de ler o pensamento das pessoas, percebe que o que realmente Nicodemos queria lhe perguntar era: Senhor, o que é preciso fazer para conhecer o reino de Deus e alcançar a felicidade? Jesus, lendo o seu pensamento, lhe responde: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele diz a Nicodemos que só existe um caminho, a reencarnação. Que a alma só alcança a felicidade eterna indo e voltando ao corpo físico
tantas vezes quantas se fizerem necessárias, para afastar do Espírito as imperfeições próprias dos espíritos em evolução. Sem entender, indagou-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus irmãos, é o que os espíritos superiores nos ensinam através da doutrina espírita. Hoje nós sabemos que é renascendo a cada vida vivida e evoluindo a cada reencarnação que o espírito vai purificando e deixando para trás aquilo que tira a sua paz. Esse diálogo do Divino Mestre com Nicodemos, como também todo o tema da reencarnação, até os dias de hoje, causa uma grande polêmica entre os homens, justamente porque, para muitas religiões, o nascer de novo a que Jesus se referiu significa para eles a necessidade do batismo. Jesus, quando se referiu ao elemento água como fonte de renascimento, ele assim se expressou por ser a água um elemento regenerador. Sem água em nosso mundo não haveria nascimento, crescimento e vida. O homem, quando ele é concebido, ele vive no ventre de sua mãe, da hora da concepção até o seu nascimento em uma bolsa cheia de água. Jesus, quando nos fala também que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, ele quer nos falar que o corpo que nasce do ventre da mãe é um corpo criado pela união familiar. O que é nascido da carne é carne, ou seja, o corpo procede do corpo. Ele se refere ao corpo criado entre a união entre o pai e a mãe. E o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, o que vem ligado ao corpo, o Espírito, é de origem divina, foi criado por Deus. Então, o nascer da carne e do Espírito é vir o Espírito a renascer na água e animar um corpo, habitar este corpo, para que se possa, através desse corpo, passar por um período de reajuste e progresso no plano espiritual. Mas como uma vida não é o bastante para efetuarmos o nosso crescimento e alcançarmos a felicidade, devido às limitações e às imperfeições próprias dos nossos espíritos em evolução, então é necessário outras encarnações para que se possa, através da evolução espiritual, ir eliminando as imperfeições. Sentindo que Nicodemos permanecia confuso, boca aberta e admirada à sua frente, Jesus insiste afirmando: não te admires que eu te haja dito,
ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aqui nós vemos Jesus fazer uma comparação do Espírito com o vento para mostrar a Nicodemos e a todos nós que o vento existe e ouvimos a sua voz através do seu ruído e do seu sussurro, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com o homem que é nascido da água e do Espírito. Quando chegamos ao mundo, graças à bênção de um temporário esquecimento, o nosso espírito não sabe nada das vidas passadas, nem para onde vai. Cremos nos desígnios de Deus, aceitamos a encarnação com resignação, esperança e fé, pois sabemos que acima dos nossos reclamos existe um Pai bom, misericordioso e justo. Um Pai que nos criou para evoluirmos e conhecermos a sua obra, a sua criação, o universo. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Jesus se mostra admirado por Nicodemos não compreender a sua palavra tão clara. É como se lhe dissesse: você é mestre, ensina os outros nas sinagogas e não entende o que estou lhe ensinando? Estou lhe falando somente daquilo que podes ver com teus olhos e que todos podem observar todos os dias. Eu te mostro os espíritos nascendo em corpos e os corpos nascendo da água. Falo-te de coisas que qualquer pessoa pode saber, porque são coisas que se veem sempre, bastando para isso prestar atenção. E tu não entendes? Então, como poderei lhe falar das coisas celestiais? Coisas que ninguém pode ver com os olhos da carne, coisas que se acham ocultas ao homem, que só enxerga coisas materiais? Ou seja, Jesus demonstra admiração por Nicodemos não compreender o que ele lhe falava, porque ele, como doutor da lei, ensinava no sinédrio, nas sinagogas. Então ele deveria saber que nos livros antigos do templo, livros em que os levitas registraram toda a sua ciência, já se encontrava relatado a ideia do renascimento, da reencarnação. A ideia da reencarnação é um ensinamento que vem de longas épocas. Ela vem de povos antigos e de doutrinas anteriores à era cristã. Se nós consultarmos a história da Ásia, da Europa e do Oriente, nós vamos constatar que era comum as ideias reencarnacionistas. O budismo, o hinduísmo e o jainismo
são consideradas religiões reencarnacionistas e abrangem países como a Índia, a China, o Japão, a Coreia e o Paquistão, que são os povos mais antigos, né? Se ele era doutor da lei e ensinava no templo, ele deveria saber sobre isso. Mas, meus irmãos, apesar das ideias da vida sucessivas já existirem há tão longos anos, a verdade é que até a vinda de Jesus, essas ideias não haviam conseguido tornar o homem mais fraterno na convivência com seus irmãos. Foi com Jesus que o mundo começou a mudar. Antes de Jesus, não havia qualquer sinal de fraternidade no mundo. Foi por isso que ele prometeu a vinda do Consolador, a doutrina espírita. Através dos espíritos superiores, os espíritos vieram nos explicar o que ele havia dito de forma velada. Hoje fica bem mais fácil compreender, por exemplo, se ele nos ensinou: a cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, do que plantares colhereis. O Espiritismo vem nos mostrar que em toda a criação, em todo o universo, tudo está ligado entre si. Desde os acontecimentos mais simples até os mais complicados, tudo é regulado por uma lei divina. Cada efeito se prende a uma causa. Os atos bons ou maus praticados recaem inevitavelmente sobre quem os praticou. Isto é, retornam à fonte de origem através da reencarnação. Assim, enquanto o orgulhoso prepara para si um futuro de humilhações, o egoísta cria o vazio e a indiferença ao seu redor, e duras privações esperam os que abusam da lei de Deus. É a punição inevitável. É o remédio eficaz que vai buscar o mal na sua origem através da reencarnação. Isso porque é através da lei de Deus o funcionamento da ordem justa e moral do mundo. As dores e os sofrimentos representam a reação da lei ultrajada, não cumprida e violentada nos seus princípios eternos. Deus não fere e não pune ninguém. Ele, como nosso Pai Criador, misericordioso, bom, justo, apenas deixa ao tempo o cuidado de fazer brotar o efeito de suas causas. O homem é, portanto, o seu próprio juiz, porque é o uso ou o abuso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, que o fará feliz ou infeliz. Se a tristeza e o sofrimento ainda fazem parte da vida, é porque nós ainda fazemos o uso indevido da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, e não valorizamos a oportunidade da reencarnação nos concedida pela justiça divina. Sem a bênção da reencarnação, não haveria justiça no mundo. Como exemplo, nós trouxemos uma página que Hilário Silva extraiu dos arquivos da espiritualidade e nos conta no livro A Vida Escreve. É a lição número 5, intitulada O Preço da Remissão,
em que ele nos conta: no grande castelo português do século XVII, José Antônio Maria de Alenquer, jovem senhor feudal, chama os 3 servidores mais íntimos a conselho. Quer liquidar José Joaquim, o pequeno bastardo, nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. Miguel Macário, o mordomo, a esposa e a filha ouvem-no interessados. Ganharão pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menino de 7 anos, que se deslumbra perante a vida, é conduzido pelos 4 a extenso poço lotado de peixes vorazes. E enquanto a criança fita o bojo das águas, o irmão desapiedado atira-lhe o corpo frágil no precipício. Leve rumor, um grito abafado e depois silêncio. José Antônio Maria de Alenquer senhoreia enorme herança e a vida continua. Aí vem a segunda parte, quase 300 anos depois. 8 de fevereiro de 1957. Telegrama dos jornais. A criança foi devorada em vida pelas piranhas. Em poucos minutos, dela só restava o esqueleto. Presenciada pelos pais do menor, a horripilante cena. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos, devorada em vida e em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas. E o que é pior, na presença dos pais e da mãe menor, todos horrorizados. O menino Adilson, vítima, filho do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade e seu temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida, de maneira tão brutal, havia sido mandado pelo pai, em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de dar um recado a um conhecido na outra margem do rio Gurupatuba, que corre nos fundos da casa do pescador. Já no meio da travessia, Adilson, em um movimento menos feliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Repentinamente, o local onde mergulhou, o menor tingiu-se de sangue. A infortunada criança caíra exatamente no cardume de ferozes piranhas que em poucos minutos e mesmo segundos a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram à cena impressionante, sem nada poderem fazer, tal a conhecida rapidez com que age essa espécie de peixe. Refeito da brutalidade da cena e passado o cardume, o pai de Adilson, como um louco, mergulhou nas águas do rio e lá voltou trazendo apenas
um esqueleto quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocada a quantos dela tiveram conhecimento. A voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foram o preço da remissão da falta cometida. Hilário Silva. Meus irmãos, o Criador nos ofertou a terra como abrigo santo e a reencarnação para nos conduzir a novas lutas, a novos ensinamentos. Então, toda lição aprendida hoje será sempre facilidades a nos sorrir amanhã, porque toda existência possui fins específicos e Deus, não sendo doador de privilégios a uns em benefícios de outros, coloca cada um de nós no lugar que nos é próprio. Assim sendo, o mundo é nossa escola. A família consanguínea e todos aqueles que convivem conosco é o grupo estudantil a que pertencemos. O nosso lar, o nosso local de trabalho e todos aqueles que convivem conosco é a nossa sala de aula, onde aprendemos a matéria com vistas ao nosso aprimoramento. Os nossos adversários são os fiscais que nos cobram a aprendizagem da matéria. É então nessa escola regenerativa que a perfeita misericórdia de Deus abre a todos nós, sem exceção, a matéria de estudo representada pelo exercício do bem e do amor ao próximo. São ensinamentos que nós podemos abraçar na altura e quantidade que nós quisermos, como recursos infalível de resgate e reajuste, burilamento e crescimento espiritual. Nós não podemos esquecer que nós fomos criados como espíritos eternos. Nós temos a eternidade pela frente. Então devemos ter como meta, visando a nossa felicidade e a vida futura que nos espera, a certeza que as nossas vidas, sendo bem programadas no bem, nos asseguram a paz e a felicidade que todos buscamos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Passamos a palavra ao nosso irmão Euler para dar sequência. Meus caríssimos irmãos e irmãs aqui desta noite, nós sempre lembramos uma frase cujo autor não é 100% sabido ou conhecido, mas que expressa bem, até porque foi dito algumas vezes pelo Chico, foi proferido algumas vezes por ele, e nós sempre refletimos sobre ela quando ouvimos, abre aspas, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. O que foi feito, foi feito. Para as atitudes equivocadas que já passaram, resta-nos enfrentar a lei de Deus, que por força de sua misericórdia, ela é de justiça
e essa justiça é perfeita, não falha 1 milímetro sequer, mas ela também é de misericórdia. Ela, representando as vicissitudes divinas, avalia a nossa capacidade de enfrentamento das consequências das nossas atitudes equivocadas. Portanto, meus irmãos, toda vez que a gente começar a estudar sobre reencarnação, vamos lembrar do ensinamento de Jesus: oremos e vigiemos, porque depois de cometidos os equívocos, às vezes as faltas são de difícil reparação nessa existência. E como nós acabamos de ver na história que nos contada por Hilário Silva, às vezes nós demoramos séculos para reparar os erros cometidos a partir das nossas imprudências. Oremos e vigiemos o tempo todo. Meus irmãos, nós estudamos aqui nessa casa, em diversas oportunidades, essa passagem de Jesus com Nicodemos, o senador dos judeus, o juiz do Sinédrio, o exegeta da lei de Moisés, ou seja, o intérprete da lei de Moisés, um homem rico, poderoso do seu tempo, mas que, como depois a gente pôde perceber, aprofundando um pouquinho mais o estudo sobre a sua personalidade, nós vamos ver que não foi à toa que ele procura Jesus à noite, com medo de ser visto e retaliado pelos seus pares no Sinédrio, o que certamente aconteceria. Então ele procura Jesus à noite, para poder compreender essa coisa da reencarnação. Que fato é esse de que eu posso voltar de novo no ventre da mesma mãe, a mesma pessoa? E Jesus então dá a explicação que nós já lemos do nosso caríssimo irmão, que nos explicou com tanta clareza. Mas o que é importante compreender é que o princípio reencarnatório, o princípio da reencarnação, ele é antigo, como é antigo o mundo, a civilização do mundo. Vamos remontar lá aos egípcios, que nos seus círculos iniciáticos, ou seja, vamos dizer assim, lá na diretoria da civilização egípcia, eles ensinavam a reencarnação, porque eles eram egressos de onde? Do planeta muito mais evoluído do que o nosso, lá da constelação do Cocheiro, banhado de luz pelo sol de Nono Capela. E esses habitantes do Egito, por exemplo, que distam lá milhares de anos antes de Jesus, para o povão eles pregavam a reencarnação, cujo nome foi dado pela história como sendo a metempsicose, mas explicava a reencarnação para meter medo nas pessoas ainda primitivas, que rodeavam ali o reino dos Ramsés. E aí eles explicavam: se você não obedeceu o faraó, você vai voltar com corpo de leão, cabeça de homem, ou corpo de boi, cabeça de boi, corpo de homem, etc. Dando de maneira primitiva as noções para as pessoas de que elas poderiam vir a ser punidas numa próxima existência pelos erros que cometiam. Mas eles sabiam perfeitamente que eles tinham tido outras existências, eles cultuavam os céus, desejando voltar para a sua terra novamente, para o seu planeta. Grande parte voltou, grande parte está aí ainda perambulando pelo mundo, conforme nos explica Emmanuel no livro O Caminho da Luz, uma das obras mais belíssimas da psicografia iluminada daquele nosso querido discípulo de Jesus, podemos dizer assim, sem medo de errar, nascido em Pedro Leopoldo, que é o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier.
Mas a história de Nicodemos, então, ela é rica de passagens. E João o Evangelista, curiosamente, muitos inclusive estudiosos do Evangelho, né, do Novo Testamento, chamam o Evangelho de João como um dos evangelhos mais poéticos do Novo Testamento, dos 4 evangelistas, porque de fato as passagens de João são cheias de muitos sentimentos. Se nós nos dedicarmos a avaliar a característica dos 4 evangelistas, nós vamos perceber que João, que viveu mais do que todos, e que grande parte do seu evangelho foi escrito só depois de velho, na companhia de Maria Santíssima, lá em Éfeso. Então ele relembra esses fatos da cristandade de uma maneira experiente, de uma maneira vivida, de um idoso que conviveu com Jesus e teve a maior missão que o Cristo poderia dar a alguém, que é a missão de cuidar de sua mãe. Nos pés da cruz, no Gólgota, ele recebe essa missão e cumpre essa missão abençoada e vive até por mais de 90 anos, quando depois de não conseguir falar mais nada, porque ele estava velhinho e não conseguia mais dizer pregar, enfim, emendar pregações como ele fazia, as comunidades por onde ele andava, ele sentadinho lá na sua choupana, ele dizia para quem quisesse se aproximar de sua figura iluminada, ele proferia as palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então João retrata, meus irmãos, algumas situações relacionadas à figura de Nicodemos, essa criatura rica e poderosa, mas que era boa. E João narra no capítulo 3º, que é o capítulo que nós estamos a estudar aqui nessa noite, mas também no capítulo 7, no capítulo 19 aqui do seu Evangelho, momentos de Nicodemos que eu confesso para vocês que não tinha ainda visto. E fiz questão de trazer para vocês, para que vocês percebam que Nicodemos era uma pessoa que, apesar de ainda não conhecer, não ter a possibilidade de conhecer os ensinos de Jesus na sua amplitude, mas ele desejava conhecer os ensinos do Mestre. Ele era uma criatura boa. E aí, aqui no Novo Testamento inclusive protestante, que nós utilizamos para o nosso estudo aqui nessa casa, do pastor João Ferreira de Almeida, do biblista João Ferreira de Almeida. Olha que interessante que João narra aqui a respeito de Nicodemos. Jesus era especialista em encontrar e transformar pessoas. São comentários aqui do autor dessa edição. Era especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora de alcance. Demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo. Mas Jesus foi paciente com este crente secreto. Provavelmente por suas muitas ocupações, por desejar ser discreto, ou mesmo por temer ser descoberto, Nicodemos procurou Jesus à noite. As conversas à luz do dia entre os fariseus e Jesus tendiam a ser hostis. De fato, quando os fariseus procuravam Jesus, foi para tentá-lo lá naquele episódio da mulher pecadora, foi para tentá-lo lá jogar o Cristo contra César, naquele episódio em que o Cristo pede a moeda e manda que as pessoas dessem a César o que era de César e a Deus o que é de Deus, e tantas outras oportunidades, né? No caso do bom samaritano, que eles perguntam: quem é meu próximo? Né? Então, eram hostis, mas Nicodemos queria realmente aprender. Este homem provavelmente recebeu muito mais do que esperava, um desafio para uma nova vida. Sabemos pouco sobre Nicodemos,
mas sabemos que ele saiu transformado daquele encontro com Jesus. Saiu com um entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo. Nicodemos era um dos membros do Sinédrio, que era o tribunal, ao mesmo tempo o templo, né, que comandava, que determinava as regras de comportamento e de vida dos judeus, né? E Nicodemos era um senador desse tribunal, né? Ele estava presente quando levaram Jesus para ser julgado. Está em João capítulo 7 e versículo 50. Ou seja, ele estava ali presente. À medida em que o grupo discutia como poderia eliminar o mestre, Nicodemos levantou a questão da justiça. Apesar de sua objeção ser rejeitada, ele falou. Uma mudança foi operada em sua vida. Então, tudo indica aqui que, de alguma maneira, ele procurou defender o Cristo naquele julgamento insano que os fariseus fizeram com Jesus, né? Promoveram com Jesus. A última ilustração sobre Nicodemos mostra-o unido, olha que interessante, meus irmãos, unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus a fim de providenciar o enterro. Está em João capítulo 19, versículo 39. Mesmo percebendo que se arriscava, Nicodemos praticou este ato corajoso e ele continuou a crescer na fé cristã. Então vejam que interessante, né? Como que Jesus tinha capacidade de transformar as pessoas, né? Quem quiser compreender, eu sempre digo isso aqui nas oportunidades que tem para estudar com vocês aqui as passagens do Cristo. Quem quiser entender como que era a influência de Jesus sobre as pessoas, basta que a gente leia as crônicas de Irmão X. E se quisermos ter um pouco mais de detalhe, né, podemos ler aquela carta do senador Públio Lentulus a César, descrevendo a figura do Cristo. Entre outras coisas, um olhar que ninguém conseguia encarar, porque era soberano, era de uma luminosidade que cegava as pessoas, se as pessoas quisessem de fato encará-lo, ao mesmo tempo em que ele exteriorizava uma humildade que contagiava quem quer que se aproximasse do Cristo. Então nosso irmão Nicodemos também foi contagiado por esse amor de Jesus, né? E nós podemos ainda verificar, meus irmãos, que o mestre falou de reencarnação e outra oportunidade muito interessante, e outras oportunidades, não apenas nessa, né? E nós temos aqui em Mateus capítulo 17 o famoso episódio em que Jesus leva Pedro, Tiago e João ao alto do monte e promove para eles, se enchendo de luz, a visão, né, a materialização das figuras de Elias e de João Batista, mostrando aos discípulos que se quereis dar crédito, esse é o Elias que tinha que vir, se referindo a João Batista. Isso foi 7 dias depois, segundo o evangelista Mateus, daquele célebre diálogo de Jesus e os discípulos, em que ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então toma a frente e responde: disse-lhe Simão, respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurados és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, nós vamos verificar nessas duas oportunidades, Jesus deixando muito claro na sua Boa Nova, o princípio reencarnatório, o princípio de que nós todos temos muitas vidas e que a reencarnação, ela é uma manifestação da misericórdia de Deus na vida das criaturas. Não dá para a gente viver feliz sem conceber a grandeza de Deus nas múltiplas oportunidades que Ele nos dá. Porque se nós, que somos pais muito imperfeitos, pais e mães, muito imperfeitos, se a gente
dar novas oportunidades para os nossos filhos, cheios de amor e de confiança, e quando eles erram, eles poderão vir a modificar o seu comportamento. Por que Deus, que é o Criador do universo, não nos daria infinitas oportunidades, respeitando o nosso livre-arbítrio em todas elas, e aguardando que nós finalmente tomemos as decisões corretas e indicadas para a nossa evolução, para o nosso crescimento? E é por isso que nós então compreendemos, estudando aqui Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, numa página denominada Reencarnação, que a reencarnação não precisa ser só como a do Adilson, que nós acabamos de ver aqui, que era o pagamento de uma dívida secular, né? A reencarnação também é motivo de crescimento. A lei da reencarnação, ela conversa com as outras leis de Deus. Ela conversa com a lei do trabalho, ela conversa com a lei do progresso, ela conversa com a lei do merecimento. Porque as leis divinas se interagem. Reencarnação, segundo Emmanuel, não é apenas sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Quantos e quantos sábios não vieram aqui na Terra para serem, vamos dizer assim, encerrados dentro de um laboratório para poder descobrir a vacina para uma doença? Passaram uma vida inteira sem curtir às vezes a família, sem passear, sem conhecer os lugares, sem aproveitar das riquezas, sem, vamos dizer assim, aproveitar da vida que ela poderia lhes trazer de bom. Se encerraram de forma com muita renúncia dentro das universidades, dos laboratórios, e descobriram os remédios para as doenças, e descobriram as leis da física e da química, numa vida inteira entregue ao estudo em prol do que da humanidade. Quantos e quantos irmãos não se imolaram debaixo das túnicas religiosas para poderem pregar a palavra de Deus ou os ensinamentos de Jesus, a fim de transformar as comunidades? Quantos médicos não se isolam lá na África, ou no Nordeste, ou no Norte brasileiro, para tratar das comunidades indígenas, ou as cidades paupérrimas que ainda fazem parte do contexto do mundo? E, no entanto, eles se doam numa vida de muito sacrifício, alguns deles às vezes até adquirindo doenças e moléstias no contato com os seus pacientes, mas, no entanto, fazem isso como uma missão de vida. Não são missionários de Deus não, mas são criaturas que já conseguiram numa encarnação entender, vamos dizer assim, uma motivação maior que lhes levou a fazer aquilo que eles fizeram, né? Então a reencarnação nem sempre é algo que diz respeito a uma expiação, uma prova. Tem que sempre ser vista por nós como uma bênção de Deus em nossas vidas, porque nós vamos aqui, mesmo às vezes numa vida de sofrimento, mas nós vamos nos aperfeiçoar em alguma coisa. Às vezes a pessoa vem com uma doença difícil, mas conseguiu estudar e aprendeu matemática, se tornou um exímio matemático e às vezes perdeu a existência cedo, de forma precoce, por causa de uma doença congênita, mas teve a oportunidade de crescer num determinado aspecto da ciência, e assim em diversas situações. Quantas pessoas que às vezes vêm com a prova da cegueira, mas se transformam no exímio músico? Beethoven era surdo, compôs a Quinta Sinfonia sem escutar absolutamente nada. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias ou sofrimentos, né? Porque um homem se dedique presentemente à atividade da engenharia, não significa que semelhante escolha seja essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito escolhe esse gênero de trabalho, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material em marcha para os mais altos postos da vida superior. Meus irmãos, aqueles que leram a série Nosso Lar vão lembrar que muitos espíritos que estão lá na colônia estão se preparando para reencarnações
arriscadas aqui na Terra, mas para poderem trazer ao convívio, vamos dizer assim, das leis divinas, familiares queridos e amados que se perderam, escolhendo mal as suas atitudes em vidas anteriores. Então são mães que voltam para salvar ex-maridos, são mães que voltam para salvar filhos, para poder reencarnar com eles aqui, para novamente lhes ensinar aquilo que eles não conseguiram aprender. Mesmo não sendo anjos, não sendo criaturas angélicas, mas vêm a cumprir o objetivo divino de amar as criaturas como Jesus nos amou. A reencarnação significa exatamente, meus irmãos, a possibilidade de nós fazermos crescer, não com a preocupação de fazer o mundo crescer, mas nós podemos fazer crescer aqueles que nós amamos, podemos fazer crescer a nós mesmos, né? Fazermos o nosso próprio crescimento, aproveitando as oportunidades que Deus nos concedeu para desenvolvermos as nossas potencialidades, e às vezes não serão nem no campo da intelectualidade. Muitos aqui vêm em profissões humildes, em situações de subalternidade, mas vêm para desenvolver o quê? O coração, para dar exemplos para aqueles que se acham muitas vezes maiores do que a própria divindade. E aí nós vemos os nossos irmãos nordestinos, por exemplo, abençoarem a figura do pai, ou quando não, a figura do padrinho, Padre Cícero, depois de passarem 6, 7, 8, 9 meses de seca, vendo morrer a natureza em seu redor, e estarem diante da possibilidade de também morrerem de fome ou de sede, e no entanto, estão sempre com os pensamentos elevados a Jesus, pedindo uma nova oportunidade para que a água chegue nas suas choupanas e nos seus roçados, e com isso vão desenvolvendo a paciência, vão desenvolvendo a tolerância, vão desenvolvendo a capacidade de compreender os desígnios de Deus e dando lições para todos nós, que muitas vezes temos tudo e ainda utilizamos o nosso tempo para reclamarmos ou queixarmos de situações que às vezes nós não temos a menor capacidade de compreender. Porque para nós que ainda somos cegos do espírito, pelo menos parcialmente, ainda não conseguimos enxergar os desígnios de Deus, como um irmão, às vezes analfabeto, lá do Nordeste, que pelo campo do sentimento e da intuição é capaz de perceber muito mais Deus em suas vidas, compreendendo que aquele é um sofrimento pelo qual, por uma razão que eles desconhecem, mas que sentem, eles precisam efetivamente passar. Meus irmãos, nos conta o nosso irmão aqui de Belo Horizonte, o José Reis, que é até um comentarista do jornal Tempo, acredito que seja ainda. Nos domingos ele fala sobre espiritualidade e espiritismo, e ele também é um pensador, é um biblista, é um intérprete da Bíblia, e uma criatura muito culta. E ele fez um estudo que eu gravei aqui numa das minhas participações anteriores. Ele fez, aliás, um artigo em que ele mostra, primeiro, que até o concílio de Constantinopla, lá no ano 500 e pouco depois de Jesus, vamos dizer assim, os católicos aceitavam a reencarnação com maior clareza. Depois disso, a ideia da reencarnação foi totalmente retirada, mas os episódios, como que nós estamos, igual os que nós estamos estudando aqui nessa noite, não foram retirados do Novo Testamento. Enquanto Jesus com Nicodemos, a transfiguração e outros episódios em que o Cristo fala, o Cristo Consolador, e tantos outros que Jesus dá notícia a respeito da multiplicidade das vidas e do princípio reencarnacionista. Diz ainda o nosso irmão que hoje
o princípio reencarnatório ele está crescendo nas crenças e nas convicções das pessoas aqui no planeta. Segundo ele, os estudiosos, no jornal O Tempo, de 3 de julho de 2017, ele afirma: a reencarnação é a doutrina mais antiga e a mais universal do planeta. E ele cita um estudo realizado por líderes anglicanos na Universidade de Oxford, na Inglaterra, sobre a reencarnação. E lá eles chegaram à conclusão, num resumão, que depois de pesquisar em 212 países, os estudiosos concluíram que 3/4 da população do planeta creem nas vidas sucessivas, independentemente da religião que eles têm. Aqui, há umas dezenas de anos atrás, eu me lembro numa edição quase que de capa da revista Veja, em que também foi feita uma pesquisa em que a revista, trazendo essa pesquisa à baila, ao conhecimento das pessoas, indicava que 90% dos católicos, que representavam na época 85% dos religiosos do Brasil, 90% acreditavam no princípio reencarnatório. Então, meus irmãos, o movimento, a Boa Nova de Jesus, na sua simplicidade e pureza, está ganhando os corações e as mentes das criaturas humanas. Isso não tem dúvida alguma, porque é uma questão de bom senso. Nós não conseguimos explicar a justiça de Deus sem ser através da reencarnação. É impossível compreendermos o amor de Deus sem compreendermos a multiplicidade das vidas, as causas anteriores das aflições, né? E para terminar aqui a minha participação, encantado que fiquei com a figura de Nicodemos, né? Conforme lhes disse, a coragem desse homem poderoso e culto, né? Que depois de ter procurado Jesus na calada da noite, não se furtou a defender o mestre no momento do seu julgamento. Estava lá para falar em justiça, no meio da injustiça, e teve o carinho, junto com José de Arimateia, de buscar o corpo do Cristo para poder enterrá-lo com dignidade, né? Tem que ser muito corajoso para fazer o que ele fez. Então, a partir de agora, o meu respeito a Nicodemos já sabia que ele deve ser uma alma, um espírito muito evoluído, mas tenho certeza que ele é muito mais evoluído do que eu pensava que ele fosse. E Nicodemos, o grande Nicodemos, nos primeiros dias do Evangelho, passou a contar-nos. Então, o quinto evangelista aqui, o nosso querido irmão Giz, diz que encontrou com Nicodemos no mundo espiritual. E numa lição aqui do livro Instante da Vida, cujo título é Por que, Senhor?, irmão X conta como que foi esse diálogo dele com o grande mestre dos judeus, né? O grande Nicodemos. Então Nicodemos disse que depois da aparição do Senhor, isso numa plateia repleta de pessoas, entre as quais estava o irmão Giz, depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, certo dia ao entardecer, ele, Nicodemos, dizendo, né, na primeira pessoa, detive-me à beira do lago de suas pregações, certamente lembrando de Jesus, né? Rogando a ele me dissipasse algumas dúvidas. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava um entrechoque em torno das ideias de justiça e de misericórdia, responsabilidade e de perdão. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Essas perguntas, meus irmãos, estão sendo feitas hoje. Estão nos noticiários. Como conciliar o bem e o mal? Como separar o joio do trigo? E eram feitas por Nicodemos, logo depois da crucificação do Cristo. Atormentado perante as exigências da lei, de que eu era intérprete, ele era senador, era juiz, né? Era sacerdote, supliquei a palavra, e eis que de súbito o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Veja como que Jesus o amava, né?
profundamente, especialmente pelas atitudes que nós vimos João Evangelista aqui dizer que ele teve coragem de praticar. Prostrei-me na areia, e Jesus aproximou-se, tocou-me de leve, a cabeça cansada, e inquiriu: Nicodemos, o que pretendes de mim? Senhor, expliquei, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste? Aí foi direto, né? Por que te banqueteaste com pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus, teus colegas lá de bancada, né? Leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Jesus respondeu numa inflexão de brandura inesquecível: Nunca disse, meu amigo, que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim aos enfermos, ou os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, vejam só, meus irmãos, que coisa linda. Vejam só porque que a doutrina espírita está mudando o mundo, trazendo de novo o Evangelho de Jesus. Olha o que Jesus responde a Nicodemos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? Dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus? De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Messias, prosseguiu Nicodemos, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Nicodemos, estive com a multidão desde as primeiras notícias do novo reino. Relativamente a Zaqueu, é ele sim o rico que desejava instruir-se e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de avaros, é o mesmo que recusar remédio ao doente. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por que, Senhor? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Exatamente por isso, Nicodemos, na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste crucificar entre 2 malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Como podes julgar, meu caro, apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Não há cobertos que praticam mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio, mas há empreiteiros da fome, os especuladores, que responderão pela crueldade com que sonegaram o pão. Com referência a um amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior,
É verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior, mas para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Senhor, insisti, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça? Por que pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancaram? Não anulei, meu caro, a responsabilidade em tempo algum. Roguei, algemado à cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, Nicodemos, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso mesmo se revelavam dignos da maior compaixão. Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel: as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi como o Senhor me falasse longe, muito de longe: misericórdia quero, não sacrifício. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que o ouvíramos atentos, entramos todos em meditação e silêncio, uma vez que ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar qualquer palavra. Que Jesus, meus irmãos, nos abençoe. E terminando a minha alocução da maneira que eu comecei, oremos e vigiemos. Pedimos a nossa querida irmã Luzia para fazer a oração de encerramento do nosso estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz e de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente do mal que ainda trazemos em nós, pois vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. Com essa rogativa, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, de Deus, nosso Pai poderoso e bom, de Paulo de Tarso, patrão da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos e orações dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Good.